Eu acho que para entender yoga é importante entender o humor fundamental do que é yoga, do que o que deve estar presente ali na busca, na sensação da prática, na sensação do relacionamento com o estudo, com o professor. Para entender esse humor, eu acho que é legal a gente olhar para algumas palavras que são palavras que estruturam muita coisa do conhecimento de yoga. Eu vou selecionar algumas aqui de cabeça, mas existem muitas outras que são palavras que representam conceitos, ideias, né? E são conceitos que se amarram de uma forma tão perfeita, tão bem en, encaixada, que criam um modelo de compreensão da realidade que é muito eficiente. Né? É um jeito que ajuda a gente a olhar para a realidade ao nosso redor e para nós mesmos, né? Nessa não diferenciação entre externo e interno, compreender esse contexto no qual a gente está inserido de uma forma mais limpa, de maneira que ajuda a reduzir muito as nossas confusões e as nossas dores e angústias na relação com a vida. Óbvio que ajuda muito, né? Não resolve tudo. A ideia é que traga essa possibilidade de solução. O método traz essa ideia de uma solução para as nossas angústias, mas requer uma boa dedicação, um bom tempo de esforço, um bom tempo de envolvimento e estudo. Mas antes disso, tem as realizações e as acomodações da vida do cotidiano. Tem que passar pela vida do cotidiano antes de ir para outras realidades mais profundas. A gente precisa conseguir manejar a realidade que está aqui ao nosso alcance todo dia, o arroz com feijão. Se a gente não consegue manejar isso minimamente, outras coisas ficam inalcançáveis. A gente não chega mesmo, né? Qualquer ideia de se estabelecer numa meditação profunda, uma sensação de uma grande paz, uma sensação de um enorme bem-estar, uma sensação de uma desimportância na relação com a realidade, ou seja lá o que for que você almeja, que você pense quando pensa numa grande meta de yoga, o cotidiano é o primeiro passo a ser resolvido, a ser olhado. Então, dentro disso, eu vou trazer alguns conceitos aqui para ajudar nessa percepção desse humor na relação com o cotidiano. O primeiro deles, que não dá para deixar de falar como sendo um dos primeiros, é sattva. Sattva é uma sensação de bem-estar. Começa com uma sensação de bem-estar no cotidiano, na vida. À medida em que a gente vai se estabelecendo e vai conseguindo organizar minimamente a vida de maneira a trazer um pouco mais dessa sensação de bem-estar, um certo contentamento com o cotidiano, a gente vai conseguindo espaço para olhar para outras coisas. Então, Sattva traz esse vetor que começa com um bem-estar, mas se direciona para um processo de mais lucidez e mais clareza, porque é o bem-estar, é uma serenidade, uma tranquilidade mínima, né? Momentos de alguma tranquilidade que dão esse espaço para a gente olhar para outras coisas mais profundas, ou pelo menos facilitam, né? Não é o único caminho, mas facilita muito. Um outro conceito é o conceito de Dharma. Dharma é o reconhecimento de que a gente está posto dentro de uma realidade muito maior do que a gente e muito mais complexa do que a gente consegue dar conta. Então tem uma complexidade enorme na realidade ao meu redor, uma complexidade enorme na minha realidade interna, e nessa troca de realidades da minha realidade interna e de todas as mudanças pelas quais eu passo, e da realidade externa e todas as mudanças que acontecem na realidade externa, nessa relação de troca, eu devo, antes de tudo, me reconhecer como mais um indivíduo posto dentro dessa complexidade enorme. Mais um, dentro de uma coletividade. Dharma é o reconhecimento da coletividade. Porque se eu me reconheço como peça central da realidade, é o que muita gente faz, né? Como se o mundo todo girasse ao redor do meu próprio umbigo, eu estou me desconectando da realidade. Estou me afastando muito, né? Eu tô resumindo a tudo o que existe ao meu redor a mim mesmo. Dharma é quando eu me coloco de forma aberta para reconhecer tudo o que está posto ao redor. Então, dentro disso, eu vou reconhecendo as regras éticas de cada campo da minha vida e vou entendendo a melhor forma de me relacionar com esses campos, de maneira que eu possa me relacionar com eles com sabedoria
Então, tem a minha relação com a natureza, a minha ética na relação com a natureza, tem a relação com os meus familiares, a ética nessa relação, com a pessoa com quem eu escolhi dividir a cama, né, dividir o cotidiano, a ética nessa relação, relação com os filhos, relação com pais, com o trabalho, com o estudo, com professores, no meu caso, com alunos. Então, qual a relação ética que a gente reconhece nas trocas com a realidade? É esse esforço, então, para estar ativamente presente na realidade, né? Observando o seu desempenho e as suas trocas, a partir de qual base essas trocas estão se dando. Se é uma base autocentrada ou se é uma base que contempla a realidade. A que contempla toda a diversidade da realidade é Dharma. Super importante, muito importante. Um outro termo que também está ali, né, dentro desses super relevantes, é Karuna, que é a ideia de compaixão, né, a ideia de observar a dor do outro e buscar esse sentimento dentro da gente, que é o sentimento da compaixão. Isso não vem pronto, né? Não dá simplesmente para acreditar que um sentimento tão complexo, tão refinado, tão sofisticado como a compaixão vai estar lá pronto dentro da gente. Alguns têm essa sorte, mas não dá para considerar isso como premissa. Assim. A gente tem que pensar que tem que construir isso. Então, construir o sentimento de compaixão e na busca desse desenvolvimento, né, é ir na busca do outro, é ir na busca da complexidade do outro, de reconhecer que tem uma complexidade naquela outra pessoa, naquele outro ser, que é muito diferente da tua, muito diferente, né? Então, as dores e as angústias do outro podem ser muito diferentes das suas. Por mais que existam muitas que são parecidas, tem as diferenças e tem as causas de cada angústia, tem a forma como cada pessoa se relaciona com ela. Então essa sensação de compaixão, ela nos aproxima ativamente do outro. A gente olha para o outro e enxerga, puxa, tem uma complexidade ali que é muito diferente do que eu vivo aqui, né? Por mais que tenha semelhanças, tem essa distância. Então eu ativamente vou em direção ao outro para tentar entender aquilo, para tentar olhar para aquilo, para respeitar aquilo, né? Para me colocar numa posição de proximidade com aquela pessoa que está sentindo aquilo, porém preservando a minha individualidade. Na compaixão eu não me perco na angústia do outro por completo. Eu preservo essa percepção de que existe eu e existe o outro. E aí é essa aproximação desses dois, mas sem que eu me perca. Eu continuo me mantendo na minha centralidade. Do contrário, se eu me perco, eu perco até o sentimento da compaixão, né? Aí outros sentimentos podem vir junto. E aí fica uma confusão. E o último que eu vou trazer dentro desses principais é a ideia de ahimsa, da não violência. Então, antes de tudo, entender que a gente está numa realidade em que é muito difícil a gente viver distante, não se relacionando com a violência, dentro de um espectro muito maior, né? Mas como é que eu estou criando a minha ação no mundo? Porque a forma como eu relaciono com a violência que chega até mim é outro atributo que vai cuidar. Mas a forma como eu me coloco na realidade é o atributo de ahimsa. Como é que eu construo os sentimentos que vão me levar a me aproximar do outro? A partir do quê? Como é que eu me relaciono com a natureza? A partir de qual base eu me relaciono com a natureza? Com outras pessoas, né? Então que seja dessa base de uma compreensão, de uma amizade, de um relacionamento sadio, carinhoso, né? Amoroso, compassivo, dentro do que for possível, com um mínimo de respeito pelo outro. Mínimo de respeito. Então a ahimsa começa nisso, como é que eu estou me relacionando com o outro, mas também, obviamente, vai ter essa reflexão sobre como é que eu estou me relacionando comigo mesmo, porque essa percepção de uma realidade externa e interna, ela está dentro do campo das nossas confusões, né? Mas enquanto isso, a gente busca essa relação de uma não violência com o externo e com o interno. Mas é entender também que uma relação de não violência de fato, ela só tem possibilidade de se estabelecer nos relacionamentos de longo prazo, que é quando a gente consegue ir construindo isso na troca com o outro, né? De maneira em que a gente vai buscando se aproximar sensivelmente do outro cada vez mais, né? E não se distanciar ou se aproximar a partir do conflito e do combate. Esses atributos que eu trouxe, eles são
super importantes para a gente entender o humor de yoga. Entendendo esse humor, a gente tem, como eu disse no começo do vídeo, né, tem esses balizadores da realidade que vão ajudando a gente a se relacionar com o mundo de um jeito bem mais tranquilo, mais organizado.